Pessoal, agora oficialmente, boa noite. Estamos declarando aberta a nossa audiência pública com o seguinte tema: debater sobre a portaria do Gabinete Ministerial do Ministério da Saúde, a portaria número 888, do dia 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde. Esse é o motivo da nossa audiência pública. Nós gostaríamos de agradecer imensamente a todos que compareceram hoje aqui para ouvir sobre esse tema. Quero saudar aqui o vereador Sidney Sabel, que junto comigo faz parte da Comissão de Economia, Agricultura e Turismo da Câmara de Vereadores. Também faz parte desta comissão o vereador Henrique Deckman, não pôde estar presente, mas está aqui representado pela sua assessoria. Então nós três fizemos parte, somos membros da Comissão de Agricultura e Economia da Câmara. Nós recebemos, eu fui o proponente dessa discussão, desse encontro, porque nós recebemos o apelo de muitos, principalmente empreendedores da área rural, que estavam recebendo a visita de fiscais da vigilância sanitária, onde estava sendo exigido uma série de tratamentos no que diz respeito à água, E nós fomos atrás para entender um pouco, baseado no que estava acontecendo essa fiscalização, baseado no que estavam acontecendo essas visitas, e nós chegamos a essa portaria, que é uma portaria do governo federal, ou seja, não tem força no município, aliás, o município não tem força para derrubar a portaria, o governo do estado também não, porque é uma portaria federal, ou seja, tem abrangência nacional essa portaria, já que é uma portaria do Ministério da Saúde. Mas, entendendo que muitos não estavam tendo acesso às informações, e aliás, muitos não estavam entendendo o que estava acontecendo e o porquê que essa fiscalização estava acontecendo, nós apresentamos na Comissão de Economia e Agricultura esse pedido de audiência pública aqui na Sociedade Rio da Prata, porque o nosso objetivo principal é trazer a Câmara mais próximo das pessoas, porque se nós fizéssemos, Terezinha, lá na Câmara, numa terça-feira de noite, 7h30 da noite, lá na Câmara, no centro da cidade, provavelmente muitos de vocês não estariam participando, provavelmente muitos não iriam. Então nós solicitamos que fosse feito aqui na região. Eu sei que o pessoal do Vila Nova está aqui também, a gente quer agradecer o deslocamento de vocês, e como a grande maioria das reclamações chegaram desta região, a gente optou por fazer aqui nessa região, mas eu já identifiquei algumas pessoas lá do Vila Nova também, obrigado pela presença. Então nós vamos primeiro identificar aqui algumas autoridades que vão tomar assento aqui na mesa junto conosco, e depois na sequência eu também vou fazer um agradecimento a representantes de entidades que se identificaram ali na porta. Antes, gostaria de agradecer a toda a equipe da Câmara de Vereadores, o Luiz, que é o nosso diretor de comunicação, a Priscila, que é do cerimonial, toda a equipe da Priscila que está envolvida aqui também, a equipe da empresa aqui terceirizada também, a Tiriva, a Tiriva, que está fazendo aí essa cobertura desse evento aqui, também fica o nosso agradecimento. E quero agradecer muito especialmente aqui a Sociedade Rio da Prata, na pessoa do presidente, do Toco, que cedeu gentilmente, meu amigo Gé Kense está aqui também tomando conta, Então toda a equipe da Sociedade Rio da Prata que cedeu gentilmente, sem nenhum custo aqui, esse espaço para que a gente pudesse fazer essa reunião. Muito bem, gostaria que tomasse assento aqui à mesa junto conosco o senhor Luiz Carlos Moreira da Maia, diretor de desenvolvimento rural da nossa fundação. Também o presidente da Companhia Águas de Joinville, o senhor Jean Carlos Schneider. Também gostaria de convidar para tomar assento o senhor Francisco de Assis, da Agência Reguladora Intermunicipal. O senhor Francisco Pixius, que é o fiscal da Vigilância Sanitária. Também quero convidar o gerente da Vigilância Sanitária também, o senhor Alisson, também para tomar assento aqui na mesa. A senhora Johnny, aqui representando
o gerente Hector da Ipagre também. Seja bem-vinda. Podem tomar assento, fique à vontade, pode sentar. Quero agradecer aqui também agora outras autoridades, outros representantes de entidades que estão conosco aqui. Quero agradecer a presença aqui também do Renato, que também faz parte da Vigilância Sanitária. A Amanda da Aterge está aqui, né? Amanda, cadê a Amanda? Amanda, o Rogério também está aqui, da Aterge. Também, está aqui, Rogério também. O Marcos também, que é Dias e Câncer, é isso? Seja bem-vindo. A Kátia também está aqui, a Kátia a Jaque, é isso? Obrigado pela presença. Também, desculpa, porque às vezes a letra aqui pode trair a gente, né? Então, se a gente errar a pronúncia, me desculpe. Albino, é isso? Albino está aqui também. Ajuda aqui, vereador. Qual que é? Lá da Estrada Palmeiras. Seja bem-vindo. Também o Indalécio também está aqui, da Ajar. Indalécio, um grande parceiro, um guerreiro aqui da nossa comunidade também. A Karen da Ajar. O Valdemar Papes também da Ajar. Anselmo German também está aqui. O Jonas, subprefeitura de Piraberaba. Né, Jonas, seja bem-vindo também, obrigado pela presença. Patrícia Carnop, também da Companhia Águas de Joinville. O Manuelzinho também, né, da Proágua, seja bem-vindo, meu amigo Manuel. A Cássia também, da Copaville. Nós temos aqui também mais representante da Ajar, eu acho que é Leandro da Ajar. Hamilton, é isso? Me ajuda aqui. Hamilton Rudnick, é isso? Também seja bem-vindo. Também a Roseli da Aterge, Roseli lá da Quinta do Mildal. O Samir também do Sindicato Patronal Rural. Queria convidar o Samir, que é do sindicato também, para tomar assento aqui. Cadê o Samir? Samir, eu vi na entrada ali. Samir, por gentileza, também pode ficar à vontade. Vem aqui conosco também, representante do Sindicato Rural. A senhora Marisa Fox, gerente da nossa UDR, a Silvia, da Associação de Moradores lá da Estrada dos Morros, né? A Silvia que hoje estava lá na Câmara, inclusive, de lá veio para cá já também. O Luciano, da Chácara Vale das Flores, meu amigo Oda também, seja bem-vindo lá da Chácara. Quem mais? A Suzane também da UDR, a Heloísa também do Espaço. A Morar, é isso? É isso? Acertei? Seja bem-vindo, bem-vinda. O Luciano, também da JAR, e a Luciana da Terge. Também o Michel Penter, da Associação da Estrada Quiriri, e também representando aqui o deputado Sargento Lima. Associação, deixa eu ver aqui. Irone, é isso? Irone Schutze, ou Ivone. Bom, seja bem-vinda também. Eu identifiquei aqui também, não está na minha lista aqui, mas o Rogério também, o Rogério Mips. Cadê o Rogério? Rogerinho, seja bem-vindo também, obrigado. Também do Sindicato Rural, né? É do mesmo sindicato do Samir, é isso? Então tá, o sindicato já está representado aqui também. Senhores, feitas as apresentações, se mais alguém gostaria de ser identificado, por gentileza, pode passar o nome para as meninas lá na entrada e a gente vai citar e vai agradecer a presença de todos. Quero saudar aqui também meu amigo André Turac, presidente da Associação de Moradores da Estrada Rio da Prata, também seja bem-vindo. Muito bem, senhores, de imediato, nós vamos passar então aqui a palavra ao senhor Francisco, deixa eu pegar aqui, Pixius, que é o fiscal da Vigilância Sanitária. Ele vai explicar um pouco para a gente, vai explicar para vocês do que trata esta portaria. Também vejo aqui a assessoria da vereadora Ana Lúcia, também representada aqui, obrigado pela presença. Senhores, nós vamos passar primeiro
a palavra à vigilância sanitária para que eles possam fazer uma explanação acerca dessa portaria que nós estamos discutindo. Na sequência, nós vamos passar a palavra à Companhia Águas de Joinville e na sequência nós já vamos abrir para as perguntas, tá? Então, tanto as pessoas que estão aqui na mesa quanto a comunidade que está aqui presente, já pode fazer a sua inscrição para fazer pergunta e para tirar dúvidas. Quem que vai fazer a inscrição aqui? É o André? Quem aqui da nossa equipe? Quem da Câmara? André, você vai? Pode ficar aqui na frente só para o pessoal te identificar aqui, André. Então o André, está aqui o André. Então quem quiser se inscrever para falar, pode fazer um sinal que o André vai até a cadeira e vai inscrever vocês para que depois da Águas de Joinville, depois da vigilância sanitária, a gente já vai abrir para a comunidade poder questionar e falar sobre o tema. Tudo bem? Então vamos lá. Seu Francisco, fique à vontade, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Eu sou, já falaram, meu nome é Francisco Pixius, eu trabalho já há 25 anos na vigilância sanitária. 15 anos são dedicados à água e outros atendimentos. Essa portaria realmente é uma portaria complicada, assim, porque ela vem há tempos, é uma coisa que já é antiga, e a cada ano ela sofre alterações devido à complexidade dela. Eu vou ser o mais simples possível, uma linguagem bem simples para que todos consigam entender. O grande problema da humanidade sempre foi a questão da água. A água, ela é uma forma, nós temos 75% do nosso corpo é água. Então, a água que nos dá saúde e traz benefícios, também ela é considerada como um vetor de doenças. Então, se essa água não for tratada, a gente pode pegar vários tipos de doenças. Principalmente uma bactéria, que parece que é um palavrão, que eu vou falar agora, que é a Escherichia coli. Tá? Isso vem de animais de sangue quente. Né? Então, qualquer animal de sangue quente pode ter essa bactéria e pode, através da água, ela pode se proliferar. Então, o que acontece? A portaria pede que toda a água destinada ao consumo humano, distribuída coletivamente por meio de sistema de solução alternativa ou de abastecimento de água, ela tem que ter controle da vigilância da qualidade da água. Como é que o Ministério da Saúde fez isso? Ele gerou um sistema que se chama Vigiágua. Todos os municípios, todos os estados têm que fazer coleta de águas semanais em vários pontos da cidade para verificar como é que está sendo essa água distribuída para a população. Nós temos duas situações. Nós temos o sistema de abastecimento de água, que hoje, em Joinville especificamente, é a Companhia Águas de Joinville, que atende praticamente quase 99% do município. Nos locais onde não tem esse sistema de água, abastecido pela água da companhia, existem, então, os SACs, que são os sistemas de abastecimento coletivo. Então, são os poços, são alguns mananciais superficiais, como olhos d'água, enfim, tem vários tipos de captação de água. Aí o que acontece? Essa água, às vezes, não vai só para uma pessoa. Essa água, às vezes, ela vai servir para uma quantidade X de pessoas, Um comércio, até a própria situação aqui, desse local, pode ser abastecida por um sistema de abastecimento SAC. Então, a preocupação é saber realmente como é que está a qualidade dessa água que está sendo servida. Dentro da portaria, ela diz o seguinte, que a pessoa que é responsável por essa água, ela tem que fazer essas análises para garantir essa qualidade da água. A água ela é translúcida, a gente não consegue ver bactéria simplesmente olhando. Então, essa água tem que passar por exames de laboratório, tem que ser analisadas por um profissional. Às vezes, essa água subterrânea, ela tem a característica da água. Então, ela tem muita coisa. A gente consegue ver isso quando a gente pega uma água de
do Vila Nova, por exemplo, como exemplo, lá ela diz quanto que ela tem de sódio, quanto que ela tem de magnésio. São essas análises que a gente verifica se a água realmente ela é considerada potável ou não para o ser humano. Então, o que o Ministério pediu? Que essas pessoas que têm esses SACs, né, esse sistema de abastecimento coletivo, tem que ter um profissional que faça essas análises, verifique essa qualidade da água e informe ao município, porque o município tem que informar tudo isso através do sistema do Vigiágua para a federação. E assim a federação ela consegue ter o controle da qualidade da água que está sendo distribuída para o município. Lembrando a todos que uma água de boa qualidade evita várias doenças e evita que as pessoas vão até um posto de saúde, a um PA, com doenças que hoje não são mais admissíveis, que é pela água, ou uma água que não está realmente tratada. Então, a portaria ela chega para isso, para verificar quem faz o uso desses SACs, verificar a qualidade dessa água, e quem tem que verificar é um profissional da área. Então, por isso que o Ministério está solicitando todos esse envolvimento, né, dentro do município, principalmente, isso ficou a cargo da Vigilância Sanitária de fazer todo esse mapeamento, verificar quem faz o uso, e assim, com o tempo, as pessoas providenciarem esses profissionais, para garantir a qualidade, principalmente nos comércios, quando distribuem água para as pessoas, né? E seria isso. Dentro da portaria, essa mesma portaria, é um adendo também aqui, é a mesma portaria que rege a Companhia Águas de Joinville a também fazer os tratamentos específicos para ela fazer a distribuição da água. Obrigado, senhor Francisco. Eu tenho aqui uma série de dúvidas, né? Mas nós vamos ouvir primeiro a Companhia Águas de Joinville, daí nós vamos ouvir primeiro as pessoas que provavelmente muitos de vocês ainda estão com dúvidas, né? E vão tirar as dúvidas, e depois nós esclarecemos as nossas também. Então, passo agora a palavra à Companhia Águas de Joinville para entender do presidente da companhia como que a Águas de Joinville tem trabalhado essa portaria, né? Como que tem afetado a companhia essa portaria específica, que é o nosso tema da reunião de hoje. Presidente, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Boa noite a todos. Bom, em primeiro plano, sob o ponto de vista de contextualização da portaria em si, me parece um tanto quanto exagerada quando a gente ainda tem 35 milhões de pessoas sem água tratada nesse país. E aqui uma crítica construtiva e uma provocação, não só sob o ponto de vista técnico, mas político também, de que, de alguma forma, e os senhores estão iniciando esse movimento e por isso merecem elogio, de que hajam algumas frentes de trabalho, né, para poder encarar esse desafio. E um deles não deixa de ser o desafio político, onde a gente necessariamente precisaria provocar discussões junto ao Ministério da Saúde, porque me parece que a lei foi e veio de uma forma um tanto quanto intempestiva quando a gente mexe exatamente com esse público aqui. A gente não está falando de uma empresa como a Companhia Águas de Joinville, bem estruturada, que dentro desse contexto ela cumpre com todos os requisitos. Fomos surpreendidos num determinado momento, porque nós também não tivemos tempo de adequação em muitos aspectos nos nossos processos de medição, de exames ou de testes que são feitos diariamente. Nós coletamos em Joinville mais de 200 pontos para avaliar a qualidade de água diariamente, e houve uma mudança de critério que precisou ser adequada. Recentemente, inclusive, tivemos a oportunidade de discutir isso com a Vigilância Sanitária. No que tange a Companhia Águas de Joinville, em relação a esse aspecto, o nosso principal desafio é acelerar com qualidade o nosso processo de extensão das nossas redes de fornecimento de água tratada, porque a partir do momento que a gente consegue chegar na casa dos senhores, das senhoras, a gente assume essa responsabilidade. Essa é uma responsabilidade que nós assumimos e nós garantimos a qualidade de água que é fornecida, diferentemente das fontes alternativas que foram citadas aqui, que não são responsabilidade
da Companhia Águas de Joinville. Um exemplo disso, nesta região, no ano passado, inclusive aí até na presença do vereador Diego Machado, nós fizemos uma discussão dessa região aqui de Piraberaba, onde nós temos já projeto para a extensão das nossas redes de água, para poder minimizar esse impacto dessa nova lei para quem for suprido com o fornecimento da Companhia Águas de Joinville. E, por outro lado, nós também seguimos à disposição, né, é um processo de readequação que vai precisar ser feito, e a Companhia Águas de Joinville ela abre as portas para compartilhar o seu conhecimento técnico para poder apoiar através de workshops, de capacitação e tudo aquilo que tiver ao alcance da gente, para que a gente possa apoiar vocês. Mas, fundamentalmente, a gente, na companhia, temos vários projetos que incluem não só a parte de coleta e tratamento de esgoto, mas, fundamentalmente, esse 1%, vereador Diego, que o senhor cita, né, onde nós temos aí quase que 99% de distribuição para o município de Joinville, mas esse 1% nos incomoda, porque ele é representativo e são basicamente essas pessoas que estão aqui na noite de hoje, né? E isso é um desafio enorme que a companhia tem pela frente em chegar ao índice de cobertura de água de 100% no município de Joinville. Estamos à disposição para poder apoiar e a responder os questionamentos que se fizerem necessários. Obrigado, presidente. Nós já temos aqui algumas pessoas inscritas. Deixa eu desligar aqui para não dar microfonia. Mas, antes eu gostaria aqui também de agradecer a presença do Edemir Bartz, que é da Associação de Bananicultores de Joinville. Seja muito bem-vindo, tá bom? Edemir Bartz, obrigado pela presença. Senhores, mais uma vez, por questão de esclarecimento, né, as audiências públicas que a Câmara de Vereadores realiza, ou a Prefeitura de Joinville realiza, na grande maioria das vezes, elas têm um objetivo consultivo ou de ouvir a comunidade para se tomar uma decisão, né, para se chegar a um consenso, para que esse consenso seja um norte para se tomar alguma decisão. Totalmente diferente do que nós estamos vivendo hoje aqui, né? Essa audiência pública aqui, tanto para vocês quanto para nós, vereadores também, é um norte para entender como está sendo feita essa logística dentro da administração municipal, como que a vigilância sanitária está fazendo essas fiscalizações, como que está sendo essa abordagem e aonde que está sendo. Então, o nosso objetivo principal hoje é esse, é entender e esclarecer, para que vocês possam tirar as dúvidas. Eu repito que essa portaria é uma portaria que foi publicada no dia 4 de maio do ano passado, ou seja, tem menos de um ano, né? Tem menos de um ano, então ainda está em fase de adaptação para muitos, né? Por isso que esse é o motivo justamente de tirar essas dúvidas. Eu queria também aqui saudar a família Kersten, né, que veio lá do Rio Bonito, né, o Ango, a Ju, está lá o Rafa também, sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Vou iniciar então aqui a palavra aos presentes com o tempo de até 3 minutos para que possa elaborar os seus questionamentos. Começo pelo presidente da Associação de Moradores do Rio da Prata, o senhor André Turaki. Só chega mais para cá, só para a câmera. Boa noite a todos, boa noite às autoridades da mesa e boa noite principalmente aos meus amigos, né, que estão aqui de todas as regiões daqui de Piraberaba. O André, só vou pedir a gentileza para você e para os outros inscritos sempre iniciar com o nome completo e aonde reside, porque está sendo gravado. André Turaki, presidente da Associação dos Moradores da Estrada Rio da Prata. Eu ainda não ouvi, inclusive me atrasei 5 minutos ao início da reunião, então acho que eu não escutei ainda o bastante para formular alguns questionamentos um pouco mais profundos, mas eu queria aproveitar, já que fui o primeiro aqui da sessão para poder falar, em saber
essa portaria ela vem com que objetivo, no final das contas? Qual é a questão? Porque, assim, qualidade de água, nós temos aqui, e eu vou falar com propriedade de causa até o último nível, né, a Estrada Rio da Prata, que não tem água tratada desde a época colonial, né? Nós só pegamos água que nasce do chão, que vem de riachos, né? E eu acho que a argumentação de água que não tem qualidade é absolutamente incabível. Eu diria mais, eu diria que não só ali no Rio da Prata, mas em outras localidades aqui da nossa região, esse fundamento é completamente fora, né? Eu não sei exatamente qual que é o objetivo. Entendi, na verdade, que tem a ver com uma fiscalização, tem a ver com uma boa qualidade da água, né? Isso deu para ver. Mas, assim, pessoas que, por exemplo, pegam água de riachos, pegam água de nascente, que talvez não fazem, talvez não, com certeza não fazem análise, mas por histórico de um bom tempo, né, dá para se notar que a água tem uma boa qualidade. Qual que seria a questão? Como é que seria essa fiscalização? Por que fazer essa fiscalização? De que forma que ela seria feita? Enfim, são algumas dúvidas que me ocorrem só nesse primeiro momento, porque eu não conheço exatamente como que é essa portaria e também não sei da forma que será feito a fiscalização e, enfim, o que será feito. Por enquanto, seria isso. Obrigado, André. Passo então ao senhor Francisco. Queira comentar as dúvidas do André? É o seguinte, André, eu até trouxe aqui um resultado de análises, tá, que está aqui. Depois, quem quiser dar uma olhadinha, pode ver. E como é que é feito todo o processo dentro do laboratório do LACEN. A água, infelizmente, a gente não consegue saber o que tem dentro da água visualmente. Você tem que fazer realmente um estudo em laboratório para saber o que tem essa água, qual é a composição dessa água. Essa mesma ideia a Companhia Águas de Joinville também faz. Ela faz a captação do Rio Cubatão e tem dias que a água está turva, tem dias que ela tem barro, tem dias que ela apresenta algum componente. Para ela poder tratar, ela tem que fazer essa análise para ver o que ela vai colocar na água para fazer esse tratamento. Então, não é simplesmente porque a água está limpa, translúcida, que é uma água que está em condições. De repente, dentro de um córrego ou dentro de uma coisa, pode morrer um animal lá em cima, de sangue quente, e esse sangue escorrer por essa água, e lá embaixo vai ter alguém que vai consumir essa água. Ou, de repente, alguém abre uma valeta de esgoto, essa água de esgoto junta essa água no processo, e aí você não vai saber. Escherichia coli não dá para ver com os olhos, tem que fazer exame laboratorial. E a portaria, ela pede, a preocupação dela é exatamente isso, é a qualidade da água que as pessoas estão tomando. E tem que fazer análise e tem que ser por um profissional. Silvia, da Associação de Moradores da Estrada dos Morros. Boa noite a todos. Meu nome é Silvia Brimer Janeski, sou a presidente da Associação de Moradores da Estrada dos Morros e Região. Boa noite a todos da mesa. A minha primeira pergunta: já existe hoje alguma estatística em termos de doenças relacionadas a isso? Já mostrou alguma coisa que nós pudéssemos dizer, não, olha, já existe uma incidência de alguma doença por conta de uma água mal usada? Se existe, não tenho conhecimento e gostaria de saber, né? Eu entendo a preocupação, eu acho que é pertinente essa preocupação, porque realmente se trata da nossa saúde, né? Mas, como já foi dito aqui pelo primeiro presidente que falou, quantos anos, quantas gerações já se passaram que se fazem uso dessa água, né? Nós, da região do Piraí, onde nós moramos hoje, atualmente, não existe rede de água, né? E quantas gerações? Meu pai já nasceu lá, na Estrada dos Morros, na época, né? Não tinha lá, mas meus pais nasceram lá. E quantas gerações já vieram depois disso, que usaram dessa água, que fizeram uso dessa água, criaram suas famílias nessa água, e que agora, de repente, ela está contaminada? Eu entendo, sabe? Eu entendo isso, eu entendo toda a preocupação de saúde. Mas eu acho que realmente é algo que precisa ser melhor debatido sobre isso.
Outra coisa bem importante que eu quero ressaltar aqui. Hoje à tarde nós já tivemos uma reunião a respeito sobre os nossos rios da região, né? Como são tratados os nossos rios da região? Hoje em dia, os nossos rios lá estão... os nossos moradores se incomodam todo verão por conta das pessoas que invadem a nossa região, deixam o seu lixo, deixam a sua... Entende? Então, quem é que é responsável por isso? São os moradores, somos nós lá que vamos ajuntar o lixo. Entende? Nós é que vamos atrás de buscar melhorias para a nossa região. Não existe um apoio que nós tenhamos lá que possa dizer, não, agora a gente vai poder realmente ajudar vocês a cuidar dos rios, porque somos nós que cuidamos dos rios. Somos nós aqui, moradores da região, que replantamos as árvores que o pessoal vai lá com foice e corta lá no rio. Não, nós buscamos as melhorias lá, só que nós vamos ser penalizados por isso. Entende? Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Silvia. Senhor Francisco, quer responder? Com relação à estatística, ela existe, tá? Tudo que é feito em portaria é baseado em coisas... Só um pouquinho, senhor. O pessoal lá do fundo está ouvindo? Está entendendo? Tá bom, pode continuar. Então, tudo que acontece em legislação é porque aconteceu alguma coisa. Quando acontecem as toxinfecções, por exemplo, a vigilância sanitária ela faz análise de comida, de água, para saber aonde que foi a intoxicação, o que gerou. Você mesmo agora já deu a sua própria resposta. As pessoas vão lá no rio e despejam muitas coisas. É impossível ter fiscalização para tudo isso. Então, a portaria ela já está lá na frente, querendo saber como é a qualidade dessa água. Os seus pais e seus avós, quando moravam, a quantidade de pessoas que moravam no local era bem menor. A cidade está crescendo, cada vez precisa de mais água, de mais esgoto para ser tratado. Não está aqui a companhia que não me deixa mentir, né? Esses dias, nessas análises que nós verificamos aqui, junto com a companhia, nós verificamos que tinha uma quantidade alta de alumínio na água captada pela companhia. Agora, saber de onde está vindo esse alumínio. Então, assim, é só pela análise de água que a gente consegue fazer. A mesma água que a companhia coleta é a mesma água, às vezes, que vem de algum lugar. Às vezes, nós temos um poço artesiano. A água é translúcida, maravilhosa. Se você não fizer a análise físico-química dela, se ela tiver agora me faltou o nome do processo. Fluorose. Se essa água passar por uma pedra de fluorose, ela fica com a fluorose muito alta. Existem níveis aqui que podem ser assumidos como parâmetros que podem ser tomados. Se ela estiver acima, ela não pode ser tomada, essa água. Ela vai realmente causar uma doença. Fluorose, etc. Isso é só um exemplo. Então, essa portaria realmente ela vem para descobrir essas coisas, né? Infelizmente, é a única forma que a gente consegue verificar. Muito bem. Luciano Toller. Mas eu vou ter que deixar aqui no meio, tá? Sim. Isso é o bom do cerimonial, né? Organiza tudo. Saúdo aí a mesa diretiva, saúdo as pessoas que estão aqui. E já fui garçom nesse barzinho aqui do lado, o tempo que a gente dançava bailão aqui. Por isso estou bem contente de estar aqui. Eu sou o pároco da Puríssimo Coração de Maria, em São Bento. E você pode perguntar o que eu estou fazendo aqui hoje. É que a minha família mora no Rio da Prata. E ali que eu descanso e tiro minha sandália uma vez por semana, pelo menos. E por isso acompanho toda essa discussão. Faz muitos anos que já saí da região, mas sempre venho para cá e acompanho. E li essa portaria, tive o trabalho de ler tudo, e fiquei lá analisando. E também me perguntei, nós estamos aqui, o meu tataravô está enterrado lá no cemitério dos imigrantes, chamava-se Jacob Kohler. E ele tomava água de poço, como nós também tomamos ainda hoje, água de poço. E a nossa água é boa, já fizemos análise, a água é boa.
Eu acho que a grande preocupação nossa dessa portaria é como que a gente está fornecendo a água, ou a água que está passando na nossa casa e está indo para o outro. No fim é isso que nós estamos discutindo aqui, como é que está a nossa água aqui da região e para onde que ela está indo, essa água, porque nós estamos aqui representando propriedades que têm buscado sobreviver de uma forma diferente do que antes. Sabe por quê? Antes, eu e as minhas irmãs, nós somos 6 irmãos, nós punhamos muda de banana no saco e subíamos morro, e o meu pai derrubava o mato, e lá nós tínhamos um bananal, e daquele bananal nós sobrevivíamos. Foi aí que nós crescemos, puxando banana com zorra, morro abaixo. Só que depois, quando essa região virou de preservação ambiental, a gente já não podia mais derrubar o mato, vender e fazer nada disso. Então, aí já começou uma restrição. Todo mundo tem chapa, fogão a lenha em casa, e a maioria tem, não tem? Mas a gente tem medo de tirar uma árvore de dentro do nosso mato. Nós temos 80% da propriedade do meu pai é mato. E aí nós temos um monte de árvore e a gente fica pedindo lenha por aí, onde sobra, a gente está trazendo, porque minha mãe cozinha no fogão a lenha, é mais barato, é mais barato. E aí se você derruba uma árvore, você tem medo. Mas tem que ter medo quem tem 80% de mata. Mas a gente não consegue derrubar porque fica com medo. O vizinho denuncia, qualquer um denuncia, a gente... Tá, aí isso é uma complicação. Tomara que não passe dos 3 minutos. Outra coisa, todo mundo proibiu a retirada do palmito lá em casa. Eu nunca entrei no mato, vocês, eu e o Isabel devia ter um facão de palmiteiro, certamente você usou o facão de palmiteiro, aquele bem pesado. A gente entrava no mato e a gente tirava o quê? O palmito maduro, que deu o primeiro cacho, que a sabiá já comeu, cagou e plantou, não é? Nunca tirei um palmito no nosso mato, novinho, tirei maduro, daí disseram, não pode mais tirar palmito, pá, o facão no mato, denuncia, a gente vai preso, então ninguém mais tira palmito, nem para a festa de aniversário da OMA, do OPA, não põe mais palmito, põe pupunha, palmeira, sei lá o quê, palmito é muito bom, a gente não é. Então o que acontece? O ladrão entra no nosso mato e rouba tudo, é verdade, não é verdade isso? Vocês que são daqui, eu entro no mato, é verdade, gente, não é verdade? Eu entro no mato do meu pai hoje, não tem palmitinho assim, nem grande, porque o ladrão rouba tudo. Sabe quem cuida? Quem fez a lei. Quem que fez a lei e quem é que cuida disso? Não é mais nosso, não é mais nosso. Outra coisa, nós todos temos propriedade, isso refere-se à água, tá. Nós todos temos propriedades grandes, meu pai tem razoável. E aí escolhe um terreninho lá dentro e dá para os filhos. O filho faz, cuida daquele terreno e passa de geração em geração. Hoje não pode construir mais uma baiuquinha lá em cima, que, meu Deus, que vai contaminar, que vai não sei o quê. O velho e a velha não dão conta mais de cuidar do terreno grande, os filhos foram embora. E daí o que deu? O que acontece, minha gente? Não pode, tudo proibido. Tá bom. Depois, aí alguém disse, alguém da APA, ouvi um comentário de alguém da APA, quando encontrar alguma coisa tem que denunciar. Porra, nós, meu Deus, quantas gerações aqui. Quantas gerações vivendo aqui, cuidando, preservando, e agora nós estamos com um jeito novo, porque o pessoal está vindo para cá. Graças a Deus, isso é uma região de turismo. Eles estão indo para onde? Vão para onde? Então, aí beleza, estão vindo para cá, mas e aí a água? Como é que vamos cuidar da água? E daí, qual é o recurso que vão oferecer para a gente? Vão pôr uma cerca no Rio da Prata, que passa atrás da minha casa, e o gado sempre bebeu e foi sempre uma bênção. Vão pôr uma cerca e dizer que a gente não pode passar ali também? É possível que aconteça isso. Do jeito que as coisas estão indo para nós, colonada, não está sobrando ninguém que quer nada com nada mais. E aí diz, mas o que acontece? Então tá certo. É por isso que eu pergunto, tá bom, você vem, tem essa portaria, vi cada coisinha lá, tá. Eu me pergunto também até que ponto intervir numa propriedade privada, não está, e interferindo na economia popular, anotei aqui, economia popular, que está surgindo agora, meu pai tem o Vale das Flores há 10 anos, até que ponto não é inconstitucional? Até que ponto não é inconstitucional? Intervir na propriedade privada, principalmente quando se refere à economia popular. Beleza, passei dos meus 3 minutos, mas gostaria de deixar aqui a minha contribuição e colaboração, sendo que a nossa raiz está aqui e a gente gosta das nossas raízes, e aí vocês estão trazendo com certeza uma reflexão bem pertinente e que preocupa bastante e ocupa a cabeça de muitos de nós que estamos aqui. Valeu, minha gente, muito obrigado. Obrigado, Luciano. Aliás, o padre Luciano, né? Seja bem-vindo. Então agora a nossa audiência pública está abençoada, padre. Obrigado e parabéns pelo desabafo.
Antes de passar para o próximo aqui, a dona Silvia, aliás, a Kathleen, da Quinta das Bromélias, pode se posicionar já? A dona Silvia falou num assunto antes aqui que é verdade. Hoje à tarde nós estávamos discutindo, né, vereador Sidney, lá na Câmara, justamente junto com a Polícia Militar, junto com a Polícia Militar Ambiental, junto com a Guarda Municipal, nós fizemos um debate hoje na Câmara sobre que atividades, qual é o planejamento das forças de segurança, principalmente para o ano inteiro, mas principalmente na época de veraneio, do lado dos rios. Não nas propriedades particulares que têm isso como um ganho, que é os pesque-pague, os restaurantes, não. Mas o pessoal que vai lá no rio e faz a bagunça, a baderna que faz e deixa para a região só ônus e não tem bônus. E hoje à tarde nós estávamos discutindo isso com as forças de segurança lá e cobrando, né, um posicionamento mais efetivo dessas polícias, dessas forças que nós citamos aqui. Kathleen, por gentileza. Senhoras e senhores, boa noite. A audiência pública é um importante mecanismo de participação da coletividade na administração pública, essencialmente antes da tomada de decisão. Eu acredito que os senhores, assim como eu, tenham ficado um pouco confusos, né, com tanta informação de uma única vez. A Portaria 888 de 2021, que é objeto dessa discussão, traz no artigo 3º que toda água destinada ao consumo humano, distribuída coletivamente por meio de sistema, solução alternativa coletiva de abastecimento de água ou carro-pipa, deve ser objeto de controle e vigilância da qualidade da água. Ao passo que o artigo 4º disciplina que toda água destinada ao consumo humano proveniente de solução alternativa individual de abastecimento de água está sujeita à vigilância da qualidade da água. Me ocorre, então, que existe uma distinção entre o tratamento que seria dado ao abastecimento coletivo e ao abastecimento individual, que é o que os senhores estão com dúvida. A minha pergunta ao senhor representante da Vigilância Sanitária é, dentro dessas colocações, né, que a própria portaria nos traz, se haveria um tratamento distinto realmente em relação às pessoas, aqui aos moradores, né, para que não houvesse toda essa confusão que está havendo, né, justamente. Essa é a minha pergunta. Funciona assim. Essa portaria, né, do Vigiágua e do Ciságua, isso está acontecendo no Brasil inteiro. Alguns municípios e alguns estados já estão na frente. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul já está à frente desse sistema, já praticamente com tudo completo. O Nordeste ainda não está totalmente contemplado ainda, porque as vigilâncias sanitárias não dão conta de fazer todas essas análises e é muito complicado, né? Mas elas são obrigadas a fazer. Então, o que aconteceu? Começaram a ser as prioridades. Então, começou primeiro pelos sistemas de abastecimento de água, que é, no caso, aqui no nosso município, a Companhia Joinville. Como ela distribui a água praticamente para 99% da população, começou por ela a fiscalização, de verificar como é feito, se ela é comprometida com a portaria. Depois, com o tempo, quando já estava totalmente integrado já a companhia ao sistema, agora começou a fazer o sistema de abastecimento coletivo. O que são os abastecimentos coletivos? São esses comércios, os hotéis da região, os restaurantes. Por quê? Porque a água consumida ali é para servir o local e os turistas que vêm até esse local. O sistema de abastecimento individual, que é o caso do nosso amigo aqui, o padre, né? Isso? Luciano,
ainda não vai ser contemplado, porque entende-se que a água que ele usa na casa dele é responsabilidade dele. Então, ele não está servindo essa água para terceiros, para quarto, ou fazendo comércio disso. Então, hoje, o Ministério da Saúde está preocupada com essas águas de abastecimento coletivo e que são usadas para hotéis que tem na região, os restaurantes, os pesque-pagues, porque existe um comércio, existe a vinda de pessoas que vão consumir essa água. E existe a necessidade de saber que tipo de água que essas pessoas estão servindo para o turista. Quando o senhor Francisco falou aqui que as residências, ou seja, as pessoas que utilizam a água para uso individual, Padre Luciano, não estão sendo contemplados, o contemplados que eu entendi é fiscalizados. Então, por enquanto, quem usa para uso residencial, individual, não está sendo fiscalizado. As fiscalizações estão ocorrendo em cima da Companhia Águas de Joinville e em cima de locais que utilizam essa água que não é recebida pela Águas de Joinville, do morro, de poço, para uso coletivo. Beleza. Rogério, seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Eu sou Rogério, sou presidente da TERJ, sou conselheiro da APA Dona Francisca, sou vice-presidente do CONDER, que é o Conselho de Desenvolvimento Rural, e vice-presidente do CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo. Nós, na associação, a gente entende a necessidade da vigilância sanitária, a gente entende também o papel dos fiscais em fazer valer a legislação vigente. Inclusive, sabemos que, historicamente, os fiscais da vigilância sanitária na comunidade rural sempre foram muito solícitos, sempre foram muito consultivos. Mas eu compartilho das palavras do Jean, que eu acho que essa portaria ela é exagerada, né? Tem até um jargão aí no meio corporativo que é matar mosquito de bazuca, né? Parâmetros muito altos, frequências de análises muito altas para algo que historicamente nunca gerou um problema de saúde pública. A gente está falando aí de sistemas alternativos coletivos que estão há décadas funcionando, né? Então essa portaria ela vem para proteger um possível problema de saúde pública que historicamente nas últimas décadas em Joinville a gente não teve, né? Então eu entendo o papel da vigilância sanitária. Só que isso, do ponto de vista dos empreendedores, isso vai gerar um ônus. Eu acho que a gente tem que olhar 360 graus. Isso vai gerar um ônus que possa estar sendo exagerado, mas acredito que não, que vai inviabilizar diversos empreendimentos na área rural de Joinville. Conversando até anteriormente ali com o pessoal da UDR, eles fizeram um levantamento preliminar, estima-se que cada propriedade vai ter um ônus de mais de R$2.000 por mês. A gente está falando, eu dei uma lida na portaria, óbvio que eu não sou técnico, tem vários termos ali que eu não entendo, mas a gente está falando de análises semanais, em alguns casos, análises mensais, né? Tem um químico responsável que assina a implantação do sistema, a manutenção desse sistema, os insumos necessários para a manutenção desse sistema. Então, a gente está falando de um ônus que pode inviabilizar todo um segmento. E todo o esforço que a UDR vem fazendo, que a IPAGRE vem fazendo, que nós na TERJ vem fazendo, que as associações de moradores, a Silvia vem fazendo, né, todo esse esforço pode ir por água abaixo, por uma barreira tão grande que os empreendedores não vão conseguir absorver. Então, eu queria entender como que vocês lidam com isso, porque a gente tem hoje vários colegas nossos que estão desesperados, estão pensando em abandonar suas atividades, né? Isso não é só uma questão de saúde pública, isso é uma questão social e é uma questão econômica, isso, inclusive ambiental. Isso pode ter um impacto 360 graus, né? A gente já tem relatos de colegas nossos que estão pensando em desistir, estão querendo vender o terreno, isso pode gerar outros problemas. Um deles que a gente discute nos conselhos é a especulação imobiliária na área rural. O cara tem um terreno lá da família que está na 4ª geração, um terreno de 400 mil metros quadrados. Ele, tendo uma barreira de entrada muito alta para empreender, né, ou um custo que ele vai ter que absorver, ele simplesmente vai abandonar, vai fatiar esse terreno em 3, 4 partes, vai vender, que é tudo aquilo que a gente quer evitar, né? Aumento da densidade demográfica na região rural, especulação imobiliária. Então, eu queria entender como que vocês veem isso com esse olhar 360 graus,
porque uma coisa é fato, muitos empreendedores, a grande maioria, se não aqueles que estão bem estabelecidos, não vão conseguir absorver esse ônus. Então, seria isso. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Senhor Francisco, quer fazer alguma consideração em relação ao desabafo aqui? Porque no caso do Rogério, no meu entendimento, foi muito mais algumas observações e opinião do que propriamente um questionamento. Mas se o senhor quiser fazer alguma observação, fique à vontade. A gente, da fiscalização, a gente entende essa situação. Infelizmente, né, a vigilância sanitária, tanto do Estado quanto do município, ela é executora de lei. Nós não temos esse poder. Até tem coisas na lei que a gente acha que, de repente, é demais, poderia ser mais branda, enfim. Mas, infelizmente, a lei está aqui e a vigilância sanitária, tanto do Estado quanto do município, ela tem que simplesmente acatar e fazer. Eu acho interessante, de repente, né, entrar em contato, fazer um questionamento, botar isso para uma nova discussão, realmente, mas isso tem que ser a nível federal, porque isso vem de cima para baixo. Existe realmente essa preocupação deles da água, às vezes realmente é um pouco absurda, pode ser, mas infelizmente é uma lei e a gente só cabe a executar. A vigilância sanitária nunca foi assim, nós nunca forçamos, damos tempo necessário para que as pessoas façam as coisas e se adequem, né? Tentando sempre ajudar. Existe, de repente, uma forma de conversar, de repente fazer uma situação de um responsável químico para todas essas pessoas, criar, de repente, um convênio, enfim, a gente tem que tentar achar uma saída para isso. O que a gente sabe é que tanto nós da vigilância e a própria companhia, ela é cobrada. De um lado ou de outro, sempre vem cobrança no Ministério da Saúde, que a gente tem que executar, infelizmente. Muito bem. Gabriela da Dias Kanzler. A Gabriela pode se posicionar, mas antes o Alisson, que é o gerente da vigilância, também vai poder responder. Mas antes, Alisson, agora a que hora está presente, eu já havia agradecido no início, mas quero agradecer agora na presença do Toco aqui, presidente da nossa sociedade Rio da Prata. Toco, obrigado. Gentilmente abriu as portas aqui da nossa sociedade para que pudesse fazer esse esclarecimento hoje aqui para a comunidade. Obrigado ao Toco e toda a diretoria aqui da nossa sociedade. Alisson. Olá, boa noite, vereadores, componentes da mesa, boa noite a todos. A minha fala é rápida, mas é direcionada, acho que é o senhor André, que foi o primeiro, a senhora Silvia, Rogério, o padre Luciano, se não me falha a memória, Luciano, né, padre? Nós, da Vigilância Sanitária, né, o Franco está ali, ele expôs um pouco da legislação e da portaria. Eu, na qualidade de gerente, eu venho aqui dizer que nós estamos hoje aqui nessa audiência e conversando com vocês justamente para que a gente tenha aquele olhar de 360, Rogério. Nós somos órgão fiscalizador, a gente tem que fazer cumprir a lei, né? Essa é a função primordial da vigilância sanitária, ainda que estejamos com um olhar de orientação nesse momento, tá? Mas quando a gente fala, e o Franco falou da cobrança, nós temos que fazer cumprir a lei, porque o Ministério Público nos cobra e nós temos que prestar contas para eles também, e a gente responde responsabilidade se a gente não fizer cumprir. Mas a gente está aqui nessa conversa hoje para tentar realmente achar uma solução que seja viável para os empreendedores e que a fiscalização consiga fazer cumprir a lei. A gente entende da rigidez, né? O texto frio da lei ali para que se faça cumprir, e a dificuldade. A gente não está tratando do individual. Esse vai continuar consumindo, não é o olhar da vigilância sanitária. A vigilância sanitária olha para o comerciante, para o comércio. E a gente veio aqui expor um pouco sobre a lei, o que a gente precisa fazer cumprir, mas, claro, ouvindo de vocês também e tentar, nessa conversa aqui, levar para um segundo momento de que forma a gente pode fazer cumprir a lei e, ao mesmo tempo, atender os anseios dos proprietários, comerciantes, enfim, que aqui estão, e que a gente também entende do medo, da insegurança, enfim, de se fazer algum investimento, né? E aí, como é que eu vou fazer? Vou investir na minha propriedade mais, e os caras estão me cobrando algo lá que eu não consigo atingir, ou que o valor é muito elevado, eu não vou conseguir. O Franco falou por alto ali, de repente, uma associação,
e aí dividir esse custo entre todos, não sei se isso é viável ou não, cabe um debate também. Infelizmente, nós precisamos fazer cumprir a lei, né? Só que nós estamos aqui abertos a essa conversa justamente para qual a melhor forma de se fazer cumprir, que a gente não pode fugir disso, e que atenda também aos anseios de vocês. Okay, obrigado. Obrigado, Alisson. Gabriela. Bom, boa noite a todos, primeiramente, né? Então, eu sou Gabriela Dias, tá? Eu sou técnica em Química e sócia na empresa Dias e Kanzler Soluções e Recursos Hídricos Subterrâneos, tá? Então, a gente já está atendendo alguns empreendimentos aqui na região que receberam essa notificação da Vigilância Sanitária. Então, o Rogério, né, da Terja, ele falou bastante do que eu ia falar, né, essa questão do ônus para o empreendedor, né, porque aqui a gente está tratando do SAC, né, a solução coletiva, né, alternativa. Só que se a gente for ver bem a legislação ali, ela fala no atendimento de até 50 mil pessoas. Mas aí você tem empreendimentos que não atendem esse número de pessoas diariamente. Eu tenho um empreendimento que eu estou atendendo que ele só atende aos domingos, né? E às vezes eventos fechados. Então é um número muito pequeno de pessoas atendidas para você poder atender todo esse anexo, porque também na notificação, né, quem já recebeu viu, vocês pedem ali a análise, né, o plano de amostragem conforme o anexo 20, que, é muito grande e muito restritivo. E realmente ficaria inviável para esses pequenos empreendedores seguirem essa legislação ao pé da letra, né? Aí hoje eu estudei novamente essa portaria, porque eu estou acostumada a lidar com elas desde 2009, né? Tanto a 2914, né? A anterior a ela, né? Que era a consolidação 5, né? Então a gente sempre tem que procurar ali interpretar bem essa legislação, né? Então, nessa 888, tá? Tem ali na seção 4, que é competência dos municípios, tá? O artigo 13, compete à Secretaria de Saúde do município elaborar, quando necessário, normas pertinentes à vigilância da qualidade da água, complementares às disciplinas estaduais e nacional, tá? Então, acho que isso aqui pode ser muito bom, né, para que o município crie algum decreto, alguma portaria específica para esse panorama da comunidade, né? Porque realmente a análise semestral, semanal, se você for seguir toda a portaria, você vai ter que fazer o orgânico, o inorgânico, semanal, e realmente fica inviável. Eu ia falar um pouquinho mais, mas o Rogério falou bem do que eu ia falar, então a minha sugestão é essa, né? Porque o município, acho que interpretando a legislação, o município pode sim criar algum decreto, eu acho, eu não sei como se chamaria, né, mais específico para a situação aqui dessas comunidades, não só aqui do Rio da Prata, né, mas todas as comunidades rurais que ainda não são abastecidas pela Companhia de Saneamento. Essa aí fica, então, também não é um questionamento, né, ou até poderia aproveitar e fazer. Na notificação, vocês colocam lá para a gente atender ao anexo 20 completo, né? Poderia ser, aí depois do andamento daqui, especificar melhor, né? Quais os parâmetros que aquele empreendedor precisa analisar? Qual a frequência que ele precisa analisar? Eu imagino que no começo vocês também ficaram um pouco confusos, por isso que está indo para eles que seja analisada o anexo 20 completo, né? Mas a gente vai ter que enxugar um pouquinho mais isso daí e ser mais específico com o empreendedor, né? Essa é a minha contribuição aí para o caso, ok? Obrigado, tá, Gabriela. Eu vou passar então o Alisson ou o senhor Francisco querem
eu quero falar dessa sugestão, que seria uma espécie de uma portaria, um decreto municipal para flexibilizar essa situação. Só para deixar claro, antes, quando a gente falou aqui, né, senhor Francisco, que a princípio é a Companhia Águas de Joinville e os empreendimentos para uso coletivo, que é mais comercial, não significa que a lei não trata do individual, né? É bom a gente deixar isso claro. A lei também abrange e abraça também os residenciais, que é o uso individual, mas que não está sendo fiscalizado, monitorado nesse momento, onde nesse momento os braços estão voltados para a Companhia de Águas e para os locais de uso coletivo, mas a lei também trata do uso individual. Alisson? Não, só queria acrescentar Gabriela ou Gabriele, né? Desculpa se eu errei o nome. Quando a senhora coloca ali que o município poderia criar uma portaria ou alguma norma, né, para que fosse mais fácil, entre aspas, né, para se adequar à legislação, só existe uma questão legal ali que a gente precisa atender. O município, ele pode, por lei, ser mais restritivo e não mais brando, e a gente precisa obedecer a essa legislação federal. Assim como eu entendo também, e é uma possibilidade de a gente fazer o estudo com o nosso núcleo de saneamento lá, para o atendimento ao anexo 20 e não ele todo, de repente aquele empreendedor ou aquele comércio, quando o fiscal identificar, se há... desculpa, eu estava olhando lá para trás, você está aí. Se há a possibilidade de identificar quais itens aquele estabelecimento específico precisa cumprir. Eu acho que isso é um ponto importante, eu até acredito que isso, se está colocado apenas como atendimento ao anexo 20, foi por uma questão de se resguardar em relação à legislação em si. Tá? Mas há essa possibilidade de estudo e discussão também, claro. Manuel. Boa noite a todos. Eu sou o Manuel Luiz Vicente. Estou hoje presidente da Proágua, Associação dos Proprietários de Terra da Mata Atlântica com Recursos Hídricos. Quero cumprimentar o vereador Sidney e o Diego, também o presidente da Água de Joinville, o senhor representando a saúde pública. A minha preocupação, realmente, é com saúde, bem-estar da população. Mas essa população carente que nós vivemos aqui, os pequenos empreendedores vão sentir no bolso. Vão sentir no bolso. A gente sabe que todas as leis federais são máxima. Não cabe, que nem nosso amigo lá citou, não cabe grande coisa da alçada do município, porque só pode ser mais restritiva e não menos branda. A minha pergunta é, quanto tempo essa população, esses empreendedores da JAR, do turismo rural, dos nossos comércios mais fortes, dos botecos, que tem bastante dentro da APA Dona Francisca, toda a região agrícola, principalmente agrícola de Joinville, o impacto vai ser drástico, violento. O povo está saindo de uma recessão incrível. Qual o tempo de adaptação para esse povo dentro dessa nova lei? Isso que eu gostaria de saber, até para dar uma resposta para todos nós, né, que somos moradores da região. Porque nós já estávamos comentando e ele acabou de dizer, o Sidney, né? Não, o vereador. Por enquanto chegou no bolso do comércio, mas nós já tivemos a prestação, sabe que vai chegar no nosso bolso. O custo de sair mensal, já pensou para cada comércio? Qual vai ser o custo disso aí? Realmente vai se tornar inviável, principalmente para os micros empreendedores rurais que vieram para essa região. E tem intenção de sobreviver, porque a sua família tem propriedade aqui dentro há mais de 100 anos. Várias propriedades. Um boteco começou lá no bisavô deles e estão até hoje. Vão se quebrar. Então, no mínimo, a gente tivesse uma adaptação mais prolongada na lei, né? Isso depende daí, senhores vereadores, da parte política do município, do nosso estado. E eu não vejo muita movimentação nesse grupo. Tá? Por exemplo, nós temos 19 vereadores, temos aqui em 2.
Parabéns a vocês dois. Tem mais alguém representando. Mas eu acho que a Câmara devia ter se fazendo mais presente, porque a alteração da lei depende de vocês. Obrigado. Obrigado, Manuel. Vou passar então ao seu Francisco, né? A pergunta do Manuel principal, seu Francisco, é sobre o tempo de adaptação, né? Qual que é o período, se a lei trata disso, como que vocês, como Vigilância Sanitária, estão trabalhando esse prazo. Já vou emendar a pergunta do Manuel, que nós temos aqui o Jairo Dias, ele não quis falar, mas mandou aqui para nós um questionamento, que é: qual a consequência da não adequação, multa e interdição? Né? Então, a pergunta do Manuel é sobre o prazo para se adequar, e a pergunta do Jairo é: qual é a consequência da não adequação? Por gentileza, seu Francisco. Com relação a esse prazo, a gente sabe da dificuldade dessas pessoas, desses locais que a gente já fiscalizou. A gente sabe realmente que a gente está saindo de uma pandemia e muita coisa fechou, muita gente não tinha nem como receber essas pessoas. Então, a gente está passando agora nesses locais, informando que a portaria existe e que ela vai ter que ser cobrada. Os prazos, a gente está deixando eles bem extensos, assim, para as pessoas poderem se adequar, realmente. Depois desses prazos, a gente vai começar a retornar novamente, e isso pode também virar mais um prazo para adequação. Então, a vigilância sanitária, ela não é assim, dá 30 dias e resolva agora. Os espaços estão sendo bem, em cada local a gente verifica a situação, mostra a situação e verifica o quanto que pode ser dado de prazo para essas pessoas. Mas não existe um prazo específico assim de 30 dias, ele é mais extenso, ele é maior. Certo, e a outra pergunta ali, seu Francisco, do Jairo, é: qual a consequência da não adequação? Bom, a lei prevê, então, algumas... a intimação, a infração, e depois isso vai para um julgamento, né, da gerência da vigilância sanitária. Isso também pode virar uma advertência, pode virar em várias situações. O Alisson aqui pode responder mais essa questão do que pode acontecer. Mas a gente tenta, a princípio, não multar essas pessoas, porque a gente sabe que, às vezes, o dinheiro da multa que ele vai pagar é exatamente o dinheiro do investimento que ele tem que fazer. Alisson, enquanto o Alisson responde, complementa essa resposta, o seu Indalécio também já pode tomar a frente aqui. Bom, vamos lá, respondendo ao seu Manuel, né, que foi quem perguntou em relação aos prazos. A portaria, ela traz ali 2 prazos que precisam ser cumpridos, sim. Tá? Um deles de 12 meses contados a partir da data da publicação, que foi dia 4 de maio de 2021. O artigo 54, ali já tem um item. Então, no dia 4 de maio, agora, esse prazo se exaure. O outro de 24 meses é o artigo seguinte, artigo 55. São 24 meses da data de publicação, que foi dia 4 de maio de 2021, 24 meses... dia 4 de maio de 2023. Alguns estabelecimentos que já foram intimados, só para explicar para quem não sabe, né, a atuação do fiscal em geral, ou é a orientação, ou é a intimação. E por que está acontecendo a intimação? Porque a gente tem a portaria, e a intimação o que é? É uma orientação registrada com prazo. Eu não vou conseguir, Alisson, eu não vou conseguir, ou Vigilância Sanitária, eu não vou conseguir cumprir dentro deste prazo. Peçam prorrogação. E a gente precisa entender, você vai pedir a prorrogação por quê? Porque eu não tenho dinheiro, porque eu estou saindo de uma pandemia, eu preciso ter argumentos para deferir esse prazo. E para justificar, caso eu seja instigado pelo Ministério Público, vocês foram naquele estabelecimento e não fizeram nada, por quê? Eu tenho colocado o Ministério Público, citado o Ministério Público, porque é assim, eles fiscalizam e a gente precisa prestar contas, né? E eu preciso executar o meu trabalho. A gente deu o prazo de intimação, deu o prazo, vamos supor, né? Passou esse prazo, nada foi feito, a gente precisa fazer cumprir a lei, esse mesmo estabelecimento ele é infracionado. Ainda que tenha dado já a prorrogação de prazo por mais 60, 120, 180 dias ou mais, enfim, cada caso precisa ser analisado. Não cumprido esse prazo, aí sim é feito auto de infração. Esse auto de infração ele gera um processo administrativo sanitário.
E aí esse processo vai para julgamento. E esse processo, em sendo julgado, ele pode gerar uma advertência para o estabelecimento ou pode gerar multa, e o valor da multa é de acordo com o grau da gravidade da infração cometida. Claro que aqui não tem nenhum ainda, né? Ninguém nem infracionado, então, para estabelecer uma graduação, ou se alguém tiver uma dúvida, tá, mas quanto é, né? Mas esse é o processo normal que acontece com os estabelecimentos comerciais na cidade, é assim que a gente procede. Mas em relação ao prazo, eu queria especificar para o seu Manuel ali que perguntou, né, qual era o prazo. Então esse é o prazo que a gente tem hoje para se fazer cumprir. Mas nós estamos aqui justamente conversando para ver que alternativas nós podemos apresentar para que a gente possa fiscalizá-los e que vocês estejam dentro da lei e que não seja de uma forma tão rígida. Vamos ver se a gente chega em algum denominador comum para que fique bom para todos, né? Nós, da fiscalização, da saúde pública e para os empreendedores também. Boa noite à mesa, boa noite o pessoal que está aqui na plateia. Meu nome é Indalécio Sumic, representando a JAR. Nós temos 56 associados, estamos bastante preocupados com essa portaria. Eu fico até um pouco surpreso, porque a lei de criação da APA Dona Francisca foi editada em 15 de março de 1997. Ficamos anos e anos e anos sem saber o que nós poderíamos fazer aqui na região. Tá. Então, eu fico pasmo, tá, da forma que as coisas estão acontecendo quando se fala em lei, tá? Porque hoje, tá, a lei que nos dá deveres, ela é quase simultânea. A lei que nos dá direito, esquece-se. Tá. Cadê o Ministério Público que vai nos cobrar quando nós não tivermos as nossas adequações ao que diz a lei da vigilância sanitária, para cobrar os nossos direitos? Porque é responsabilidade deles também. Então, gente, nós precisamos começar a nivelar um pouco, tá? Porque nós não estamos aguentando mais. O peso está muito grande, tá? Eu vejo aqui, ó, eu estou aqui, já participei da Associação de Moradores. Quando foi para limpar o rio, nós tivemos uma briga aqui, Dona Marisa, Manuel e mais muitas pessoas aqui sabem quanto nós lutamos para conseguir proteger as nossas propriedades. Tá? Porque tivemos que brigar na justiça para proteger as nossas propriedades. Então, e aí tivemos nas diversas associações aqui. Sempre vem lei cobrando. Eu pergunto mais uma vez, é claro que vocês não têm a resposta, mas podem levar, Diego, isso para frente, chamar o seu Ministério Público e dizer para eles, sim, e os deveres dessas pessoas, as inviabilidades que foram ocasionadas nas nossas propriedades. Eu tenho uma propriedade aqui de 82 mil metros quadrados, tá? Que em 88, quando eu comprei, era praticamente tudo bananal. Hoje, dos 88 mil metros quadrados, eu não estou mais podendo usar 20 mil metros quadrados. O resto se transformou por uma canetada e uma área de preservação ambiental, tá? A qual eu não tenho mais direito a mexer. E como já foi falado aqui, o ladrão de palmito vai lá, rouba o palmito, tá? Se bobear, eu é que vou para a cadeia. Porque se eu pegar ele dentro da propriedade e fizer alguma coisa, tá? Ele me condena. Tá? Se eu cortar um palmito na minha propriedade, tá? Eu sou preso sem fiança. O ladrão tem fiança. Então, vamos começar, tá, gente? Por favor, o pessoal da vigilância, dá uma ajustada, porque essa legislação foi feita a nível federal. E nós soubemos que nesse Brasil inteiro tem muita gente realmente, tá, tomando água dos lixos, dos córregos e dos esgotos.
Não é o nosso caso aqui, porque nós temos uma água de qualidade, que nós cuidamos da água para a Companhia de Águas de Joinville ter uma das melhores águas do país, se não a melhor. Tá, isso a gente sabe, já foi buscar muitos projetos e muitas coisas, o Diego sabe, o Sidney sabe. Tá? Quanto que nós já corremos para salvar isso aqui? Tá. Primeiro programa de saneamento básico, quem implantou aqui, fomos nós, moradores que corremos atrás. Então, quer dizer, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós precisamos, tá, que a lei facilite um pouco a nossa vida. É isso que eu queria falar, porque senão eu vou me estender demais. Tá? E obrigado pela atenção. Obrigado, senhor Indalécio. Obrigado. Marisa Foch. Marisa Foch, eu sou gerente de desenvolvimento rural da UDR. Primeiro eu quero agradecer a presença de vocês todos aqui, que a gente ligou, pediu para vocês vir, e vocês mais uma vez se mostraram interessados no assunto, interessados no nosso pedacinho de chão aqui, que a maior parte, como eu, nasceu aqui, se criou aqui, e tem muito amor por essa terra aqui. Nós sabemos que nós não podemos realmente ir contra qualquer lei federal. Como o senhor Idalécio falou, uma lei federal ela é feita uniformemente. O nosso Brasil ele é um país continental. O que se aplica no Nordeste não se aplica no Sul. Sabemos disso. Mas, como as leis são feitas lá em cima, então nós vamos ter que cumprir igualmente como o país num todo. Ninguém aqui nunca vai querer ir contra a legislação ou deixar de cumprir qualquer coisa que a legislação diga que tenha que fazer. O que a gente só gostaria, nesse momento, muitas pessoas foram pegas de surpresa realmente, mês passado, que eu fui conversar com o Alisson, que a gente ficou sabendo, por causa de uma notificação que um agricultor teve, e a gente já correu atrás para todo mundo estar ciente desse problema que nós temos hoje para resolver, e eu acho que nós podemos resolver esse problema trabalhando todos em conjunto. Vigilância Sanitária, Câmara de Vereadores e Águas de Joinville. Nós já temos projetos com a Água de Joinville aqui dentro da área ambiental, né? O senhor Jean Carlos sabe, a UDR trabalha em parceria sempre. Hoje há programas aí junto com os agricultores que já estão adeptos a esses programas. Pergunto, a Águas de Joinville poderia auxiliar os nossos produtores? Hoje eu falo como representante da agroindústria. Eu sou uma técnica responsável, extensionista rural, responsável por 56 famílias que trabalham com a agroindústria, que processam os seus alimentos para venda. São todos pequenos produtores, mas vão ter que se adequar, né? Então, pergunto, assim como nós já temos esses programas hoje, dentro da área rural, a Águas de Joinville teria condições de auxiliar de algum modo nesse problema, digamos assim, que nós temos agora, né, enfrentando agora? Porque, segundo a Ana, todos têm direito a saneamento básico, né? Todo cidadão tem. É meio incoerente essa lei hoje para nós, por isso que eu até entendo a revolta dos produtores. Hoje eles precisam preservar a água e, ao mesmo tempo, eu que moro na área urbana, eu pago uma água mais barata do que eles vão pagar. Se eu tiver um estabelecimento na área urbana, eu vou pagar mais barato do que o estabelecimento na área rural. Então, assim, a gente vai trabalhar isso, Alisson, Franco, a gente vai trabalhar em conjunto, como a gente sempre fez. O seu Maia está aí, o seu Maia é uma pessoa que está nos apoiando muito como diretor dentro da UDR, tentando e ajudando a resolver todos os nossos problemas, e eu tenho certeza que esse problema a gente também vai resolver, mas a gente precisa muito dessa parceria, da Águas de Joinville, da Vigilância Sanitária, da Câmara de Vereadores, e quem sabe até fazer um convencimento. O Ministério Público hoje a gente sabe que é muito forte, muito pesado na vida de todo mundo, mas a gente pode trazer eles também para junto de nós, para a gente tentar, em conjunto, talvez uma dilação de prazo, nessa adequação desse pessoal, porque, como o Alisson falou, 12 meses a partir da promulgação da lei, que já passou um ano, temos mais um ano. Somos mais de, pelo menos, 100 propriedades aqui para se adequar.
até a própria vigilância sanitária, eu acredito que teria dificuldades em ir nas propriedades, fazer a notificação de todos, né? Então, talvez, sei lá, a gente trazer o Ministério Público para junto, para discutir esse assunto, para a gente conseguir uma dilação de prazo. A gente vai fazer, só que a gente precisa dessa força unida de todo mundo, e a gente conta muito com a Águas de Joinville, hoje, em todos os projetos que a gente já está envolvido para ajudar. Eu sei que a Águas de Joinville tem técnicos, tem pessoas capacitadas, talvez, para ajudar a gente. A UDR está sempre de portas abertas, podemos marcar as reuniões lá, e para a gente tentar resolver esse problema da melhor forma possível para todos, né? A gente quer uma água de qualidade, sim, para os nossos turistas. O nosso turismo rural agora está se expandindo. É bonito de ver o tanto de turista que nós recebemos aqui nos finais de semana. A gente quer oferecer uma água de qualidade, sim, para esses turistas, todos que vêm para cá. A gente não quer colocar em risco a vida de ninguém, né? Como sempre, todos foram muito cuidadosos. A água é clara, como você falou, a água é limpa, você não vê o que tem dentro da água, né? As coisas mudaram realmente, coisas que aconteceram como era há 60, 70 anos atrás, não são mais hoje, a gente sabe disso. A poluição, querendo ou não, ela já chegou aqui também na nossa área rural, né? A gente recebe muita gente aqui nos finais de semana, a gente recebe muita gente aqui no verão. Marisa, então, se puder finalizar. Então, eu só queria deixar esse pedido para Águas de Joinville, para a Câmara e para a Vigilância Sanitária, para a gente poder trabalhar a partir de hoje, dessa audiência, nós fazemos um trabalho em conjunto. Tá bom? Obrigado. Marisa, obrigado pela provocação. E eu vou dizer para você e para todos que estão aqui que a Companhia Águas de Joinville não só está, como sempre estará apoiadora a movimentos que possam impactar positivamente o meio ambiente, ou seja, que cause impacto ambiental e social. Esse senhor que está ao meu lado aqui é testemunha que desde o ano passado nós temos tentado criar um movimento para essa região voltado exatamente a esses princípios. Você citou várias instituições e entidades aqui que precisam, sim, ser colaborativas na busca de uma solução para o problema que a gente está discutindo aqui hoje. Eu só incluiria a Secretaria do Meio Ambiente também, a qual você faz parte, né? A Companhia Águas de Joinville, ela destina anualmente 2% da sua receita operacional líquida ao Fundo do Meio Ambiente, que pode ser um parceiro bastante significativo na solução desse problema, através de uma discussão e de um projeto bem constituído. Nós, desde o ano passado, estamos trabalhando para tentar mudar a concepção e a deliberação do Conselho do Meio Ambiente através de proposições de projetos, quer seja de impacto de responsabilidade do Maia, quer seja de impacto no saneamento, quer seja de impacto no meio ambiente ou até mesmo de impacto social na comunidade em questão aqui. Então, conte com a gente, nós temos sim um time bastante capacitado, nós temos um laboratório de análises físico-químicas que é acreditado pelo Inmetro, que pode ser utilizado. A gente só precisa construir isso de forma que a gente dê sustentabilidade a um projeto como esse, para que a gente não tenha resultados como a gente teve do SOS Nascente, que todos os senhores que estão aqui sabem como é que está, e a gente precisa resgatar isso. Então, conte com a Companhia Águas de Joinville como um dos agentes de busca para a solução do problema. André, como é a segunda, agora é 1 minuto, já que nós precisamos respeitar o tempo da audiência pública e nós temos ainda 2 pessoas inscritas. Bastante breve, então. Cabe a obrigação, então, para as autoridades aqui presentes, que a legislação recebida de cima, já que é uma legislação federal, a gente é obrigado a cumprir com essa legislação,
A princípio, nós temos, então, uma forma para deixar esse problema, porque isso aí é um problema, eu não enxergo isso de outra forma, é um problema, terrível, aliás, para muita gente. Então, cabe a todos os senhores, e fica aí o meu pedido, para que os senhores peguem este problema e deixem ele o mais brando possível para as pessoas dessa cidade. Porque é o seguinte, se vamos supor, aqui no Rio da Prata a gente tem o meu vizinho Osmar, a gente estava lá antes de vir para cá ainda, falando sobre algumas questões da rua. O Sete Lagoas, que é bem famoso. Sete Lagoas é um estabelecimento que funciona no final de semana. Eu garanto que no Dia das Mães, que deve ser o dia mais movimentado do ano, ele não vai receber 50 mil pessoas lá. Como é que a gente vai fiscalizar uma vez por semana um comércio que funciona uma vez por semana, e mesmo que funcionasse todos os dias, jamais giraria isso. Levaria talvez quase o ano inteiro para chegar lá. Sem contar o resto, né, que o meu tempo já ficou curto, mas então fica de modo bastante objetivo. Pelo amor de Deus, peguem esse problema e deixem ele, entreguem para a população joinvilense. Eu não vou falar só daqui, eu estou falando de toda a cidade. Vila Nova também tem um monte de gente de área rural aí que tem aí comércio e tal. Pelo amor de Deus, entreguem isso da forma mais branda possível, que vocês conseguirem deixar ele suave para as pessoas. Porque assim, se a gente for ter que cobrar, vamos usar de novo Sete Lagoas, se a gente tivesse que cobrar o Sete Lagoas sobre isso, a gente teria então, que, igual foi falado, né, lá na cidade é mais barato, porque você tem água tratada, então é mais fácil a gente exigir Águas de Joinville de pôr água tratada na rua inteira, e as pessoas fazem uso dela, porque daí a companhia Águas de Joinville, que vai ser fiscalizada, eles que vão ter que fazer o negócio, fica mais barato para todo mundo. Porque isso já é uma baita injustiça com os agricultores e com o pessoal aqui do comércio rural. Então, só para terminar, eu peço, pelo amor de Deus, entreguem isso da maneira mais branda possível para os joinvilenses. Obrigado, André. Jean. Boa noite, vereador Diego, vereador Sidney, pessoal da mesa, população aqui presente. Meu nome é Jean, estou aqui representando o vereador Henrique Deckmann. Uma das colocações, até o André falou uma coisa bem simples agora, é abrandar isso. Estive conversando com o Vonei ali escutando todos os comentários, todas as dicas. A gente vê que realmente isso veio de cima para baixo, meio que empurrado a goela abaixo. Vigilância, a gente sabe o papel que tem que cumprir isso, são os cumpridores de lei, mas eu acho que cabe, a partir de nós também, digo isso como assessor de um vereador, 2 vereadores aqui presentes, fazer um movimento junto aos nossos deputados em Brasília e tentar abrandar essa lei, como foi feito com a lei dos recursos de rios. Como a Marisa mesmo falou, cada local tem a sua particularidade. Nós não podemos comparar Joinville com o Rio de Janeiro, São Paulo, com a poluição que lá tem e a poluição que aqui que nós temos. Então não tem como comparar uma lei que é aplicada em São Paulo com uma lei que é aplicada em Joinville, como era dos recursos dos rios. Não tem como comparar uma lei que é aplicada lá em Manaus, aplicar aqui em Joinville com os recursos de rios. Então, tentar fazer, mais uma dica mesmo, fazer esse movimento junto aos deputados, aos senadores. A gente sabe que tem apoio, tem joinvilense lá, eu acho que eles vão apoiar nisso, para tentar abrandar, como o André disse, abrandar isso, deixar mais fácil, até para a vigilância aqui poder fazer esse trabalho de fiscalização. Que eu sei que para eles deve ser muito complicado estar aplicando uma lei dessa também. Te garanto que eles não é do agrado deles estar fazendo isso. Porque eles entendem a necessidade de cada um aqui, só que como eles disseram, eles não têm o que fazer, estão cumprindo uma lei. Obrigado. Obrigado, Jean. Samir. Boa noite a todos. Meu nome é Samir Migdad, eu estou aqui representando o Sindicato Patronal Rural daqui da nossa cidade, representando aí o nosso presidente, que é o Ciro Hager. Eu tenho um entendimento, talvez um pouquinho mais abrangente nessa questão da qualidade da água. Eu não vejo como uma coisa ruim essa legislação. Eu gostaria muito que todas as nossas propriedades tivessem uma certificação de água de uma excelente qualidade. Que nós, que moramos na área rural, sabemos disso. Então, se a lei veio para certificar, eu acho, eu entendo que talvez os senhores também não tenham
essa dificuldade de entendimento. Nós temos um problema, que é o custo, como o Rogério falou. A operacionalização disso, o custo é altíssimo para nós. Então, assim, são duas situações. Eu vi pessoas pedindo para abrandar a lei, né? Ao longo da minha carreira, eu sempre fui uma pessoa que muitas vezes fiz a lei se cumprir, de algumas maneiras. Eu entendo o papel da vigilância, né? A vigilância não está aqui para abrandar a lei, só para cumprir a lei, né? A gente sabe que dentro da minha propriedade também, nas vezes em que recebi um fiscal da vigilância sanitária, para que se cumprisse a lei, realmente foi instrutivo, foi educativo, e nós fizemos aquilo que eles pediram, né? Mas nos deram prazos. Então, eu gostaria muito de lançar aqui uma provocação aos vereadores, que são os nossos legisladores, e aproveitando realmente aquilo que o nosso presidente da Águas de Joinville comentou aqui, Joinville a cidade tem dinheiro para nos auxiliar nesse custeio. Existe realmente esses 2% de percentual de verba do município que vai, né? É um fundo hoje para a área ambiental. Entendo eu que seria uma questão de adequação desses valores, né? Sabemos que não dá de hoje para amanhã para mexer nesses valores, mas dentro do tempo hábil aí, né, vereadores, que a gente consiga, de repente, trabalhar essa questão para que se chegue num consenso, né? Eu realmente não estou comentando em 100%, mas que se reduzisse, né, como o nosso amigo aqui falou, ser mais brando, né, que se torne uma coisa viável, porque, vou ser bem sincero para vocês, eu sou um pequeno, um micro agricultor, né, e um empreendedor na área rural. Se eu tiver que arcar com 2 mil por mês, né, sendo que eu só tenho um volume médio de turistas na minha propriedade na alta temporada de verão, e na baixa temporada eu praticamente estou de portas fechadas e tenho que arrumar alguma outra coisa para fazer para poder sobreviver, né, eu fecho a minha propriedade definitivamente, né? Então, realmente, gostaria de deixar essa provocação aí para vocês, que eu acho que são duas coisas, né? Âmbito federal e a questão aqui do nosso município. Não nem alterar a lei, porque não cabe, né, o município querer alterar alguma coisa por aqui, mas realmente que pudesse nos ajudar, vereador, né, nesse sentido de realmente formarmos uma comissão, formarmos uma frente de trabalho para que se conseguisse ter um redirecionamento desses valores que hoje estão lá, estão à nossa disposição. Obrigado. Obrigado, Samir. Inclusive, deixo aqui já essa porta aberta ao Maia, a Marisa, toda a equipe da UDR, para a gente levar essa discussão para a Comissão de Economia, né, para a gente tentar encontrar esse caminho aqui que o próprio presidente, o Samir, falaram em relação a esse 2% que é destinado. Imagino eu que, se houver viabilidade jurídica para esse projeto, teria que ser um projeto executivo e não do legislativo, né? Porque um projeto do legislativo, nesse caso, ele criaria vício de origem. Então, teria que ser do executivo, né? Mas, enfim, quer complementar, presidente? Eu acho que, nesse sentido, a gente precisa entender qual é o tamanho do problema financeiro que a gente precisa resolver. Então, seria de bom alvitre a gente entender, talvez, através do apoio da Vigilância Sanitária, que deve ter os cadastros de todas essas propriedades, e a gente ter exatamente a noção de quanto nós estamos falando. Quantos pontos de necessidade de coleta para poder fazer a tratativa. Obrigado. Michel? Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Michel, sou morador daqui e também assessor do deputado estadual Sargento Lima, né? Em nome do Diego, cumprimento a todos da mesa. Até naquela época, o Diego lembra, a gente foi uma vez, há uns 3 anos, lá na Água de Joinville, e vimos que, sobre o saneamento básico, 2049, 2043, 42. Então, 2042, toda Joinville iria estar com saneamento básico. Então, aí a gente já vê um grande problema. Mas, só para ser bem rápido, até deveriam deixar o padre Luciano falar por último, porque depois que ele fala, fica difícil. Não é uma provocação, e sim uma pergunta, senhor presidente. Todas essas manobras, esse manejo que está acontecendo, se a companhia, né, já que o morador, o pequeno agricultor, vai ter que botar a mão no bolso, que é desse pequeno, ele é pequenininho, a companhia, com esse colosso que ele é, com essa força que ele é, fosse mais para o final. Se existe essa possibilidade, se não,
porque toda essa manobra se maneja por isso, porque para muitas pessoas a companhia simplesmente não existe, porque a companhia não chegou lá ainda. A gente gostaria muito que, né, um dia o morador do Quiriri, o morador do final do Rio da Prata, tivesse, né, a devida água. Então, toda essa manobra, esse ciclo que a gente está dando, é por isso, porque não tem água potável lá em cima. Depois cabe, né, a cada produtor rural fazer uma otimização. O que é para consumo, a gente utiliza a água da companhia, o que não é, a gente pode pegar a água da nascente. Tá? Então, é só esse adendo que eu dou, porque eu imagino também que é uma obra cara, caríssima, mas, enfim, mas estamos falando de vida e saúde. Então, quando a gente fala em vida e saúde, então não tem preço. Então, faço essa provocação positiva, né? Se já tem algum estudo sobre isso, se não tem, porque toda essa manobra é por isso. Para mim ficou claro que se tivesse, já lá atrás, aí, quem é mais velho sabe, 30, 40 anos, tivessem colocado a subestação lá atrás, assim como é no Piraí, né? Aqui embaixo teria um desenvolvimento bem mais para frente, e quem sabe, né, esses 35 milhões não diminui um pouquinho, seja 34.900 alguma coisa, porque aí sim a companhia chegou lá em cima e levou. Aí sim podemos chamar um programa Água para Todos. Beleza? Obrigado. Eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, mas vou fazer a minha tentativa aqui para responder. Quando a gente instala uma unidade de tratamento de água, existe todo um estudo ambiental que fundamenta a localização dessa estação. Mas, independentemente da estação de tratamento de água do Cubatão estar onde está ou estar mais em cima, nesse momento ele está onde está. Então, a gente precisa olhar daqui para frente. No que diz respeito à questão da coleta e tratamento de esgoto, não é o objetivo aqui da noite de hoje, mas sim, nós temos projetos para avançar na universalização do esgoto sanitário da cidade de Joinville, para até 2028, 2029, nós estarmos universalizados. Nós vamos fazer um investimento de aproximadamente 700 milhões de reais nos próximos 6 anos. A história da Companhia Águas de Joinville, nos últimos 15, investiu 650. Então, nós estamos a um passo bastante acelerado se comparado com o histórico anterior. E muito em função de uma lei federal, novo marco regulatório, que de 2047, que foi o dado que te passaram 3 anos atrás, a companhia necessariamente tem que atingir as suas metas de universalização até 2033. Nós estamos fazendo algo a mais, nós estamos puxando esse prazo. Nós estamos instalando uma nova estação de tratamento de água no Piraí Sul para poder melhorar a distribuição. E como eu comentei no início da nossa conversa, nós temos um projeto para extensão de redes de água para esta região, que neste momento, infelizmente, ele foi paralisado por um anúncio da duplicação da 418, onde ainda não tivemos o acesso ao projeto executivo para poder fazer a compatibilização das nossas adutoras que estavam previamente definidas. Então, a gente teve esse entrave e estamos tentando solucionar. E como eu também comentei, o grande desafio da Companhia Águas de Joinville é levar para 100% do cidadão joinvilense um abastecimento de água sem intermitência e com qualidade. Obrigado. Senhor Francisco, da Agência Reguladora Intermunicipal. Pessoal, boa noite. Me chamo Francisco, eu sou engenheiro sanitarista e hoje eu me encontro aqui na cidade de Joinville representando a ARES, Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento. O assunto que está aqui em discussão é um assunto muito sério. Realmente é muito preocupante. Ouvimos aqui opiniões de várias pessoas, várias colocações, e as colocações, umas se fundamentam, outras ficaram no ar, ficaram nas nuvens. Foram colocadas aqui situações interessantíssimas, quando aquela senhora ali, que eu não recordo o nome dela, falou uma coisa muito importante e provocou o presidente da Companhia de Saneamento de Joinville a ser participante da questão. Isso foi ótimo. A senhora está de parabéns. De parabenizo por isso.
E quero dizer mais. Eu me preocupo pelo fato de que essa provocação, ela faz com que a Companhia Água de Joinville entre como parceira da ação, mas ao mesmo tempo ela está se comprometendo e não tem a certeza se vai ter o retorno de vocês. Porque aqui está se formando uma parceria. Uma vez a Água de Joinville entrando para tentar ajudá-los nos problemas que vieram de cima para baixo, como vocês colocaram aqui, é algo preocupante. Porque a partir do momento que a Água de Joinville cumpre o papel dela, a vigilância sanitária está cumprindo seu papel e vocês não cumpriram a parte de vocês, vocês vão estar comprometendo todo um sistema. Parem para pensar nisso. Uma vez foi provocada a parceria da Companhia Água de Joinville. Ela tem condições, sim. Eu ia falar isso antes. Até porque a concessão da distribuição de água é da Água de Joinville. Se acontecer algum problema numa instituição ou alguma empresa que esteja tratando de turismo ou alguma coisa parecida, e acontecer alguma coisa na propriedade de vocês, o que vai acontecer? Vão jogar responsabilidade para alguém. Isso é sério. Então, eu vou provocar mais um ente aqui. A Câmara Municipal, para fazer parte disso. Tá certo? Então, já que já houve aqui a disponibilidade de Água de Joinville em ajudá-los, a vigilância sanitária em ajudá-los, a Câmara Municipal também, Ministério Público, todos esses entes, eles têm participação nisso e com certeza vão ajudar vocês. Obrigado e boa noite. Obrigado, senhor Francisco. Vereador Sidney. Muito boa noite a todos. Essa portaria é de maio de 2021. Portanto, ela está em vigor um ano, né? Em vigência, aliás, um ano. É isso, fazer um ano agora. Eu até esperava que o município, até a própria Águas de Joinville, nos apresentasse nessa noite alguma proposta para que pudéssemos aprovar lá na Câmara de Vereadores, né? Faz um ano, poderia, mas a gente entende também que é um assunto complexo e merece um debate. Temos duas situações aqui, o uso coletivo, né, o comercial, e aqui temos várias situações que não deixa de ser de coletivo, porque temos aqui uma comunidade, por exemplo, lá na Estrada Palmeiras, o Albino está aí ainda, né, que também faz o uso de uma rede de água particular, né, é coletada, depois a gente vai passar aí para vocês a parte. Na Estrada Mildal, da mesma forma, também existe, né, e que essas comunidades também, daqui a pouco, vão ser autuadas, né? Mais cedo ou mais tarde, pela portaria, também vão ser autuadas. Então, nós temos que pensar nessas duas situações. Em algumas situações, já poderia ser resolvido. Eu fiz um apelo no ano passado ao presidente da Água de Joinville, o Jean, e ele me disse na oportunidade que já existe o projeto, estavam estudando naquela oportunidade, né, Jean? A possibilidade de extensão de rede da água aqui na nossa região, levando água potável aqui para todas as regiões aqui na SC 418. Em partes, eu acredito que já resolveria esse problema a partir do momento da rede da água aqui da Águas de Joinville. Mas em outras situações, não. Eu tenho lá uma situação no Mildal, que existe uma rede há 20 anos, né, há 20 anos está lá enterrada, uma rede d'água inoperante. Certo, vereador Diego? Dinheiro enterrado. Então, eu faria aqui um apelo já também que colocasse em ação aquela rede lá do Mildal, que já resolveria
grande problema dos moradores lá, dos comerciantes, nesse primeiro momento, né? Talvez já exista esse estudo, você até comentou que estão adiantados. Nós tínhamos aqui na região, o Idalés falou com propriedade aqui, vários programas ambientais. Nós também tínhamos aqui fossas e filtros. Quem aqui da região sabe muito bem. Nós tínhamos aqui fossas e filtros que no programa, na época, acho que era da Casan ainda, né? E tínhamos fossas e filtros, e limpeza também, viu, Jean? Dessas fossas e filtros. Todo aqui contratado uma equipe que vinha em determinada situação fazer a limpeza. Depois também tínhamos o SOS Nascente e, por fim, hoje não temos mais nenhum programa dessa natureza. Eu faço um apelo aí que, se possível, estudasse a volta desse programa aqui na nossa região e também na região rural aí, também de Vila Nova, Rio Bonito e toda essa zona. Eu vou fazer aqui uma sugestão ao Jean e aqui aos demais que compõem a mesa, que essas pessoas que estão aqui hoje, eles são produtores e preservadores da água, né? São produtores e preservadores da água. E nesse primeiro momento, né, que a Águas de Joinville pudesse arcar com o custo da análise, né, através do Fundo do Meio Ambiente, né, ou propriamente a Águas de Joinville mesmo ver a possibilidade de fazer essas análises lá no laboratório da companhia. Fica aqui a sugestão: arcar com o custo da análise ou fazer análise em seus laboratórios, através do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Estudar essa possibilidade, ver junto à Procuradoria Municipal, também ver essa possibilidade, e tenho a certeza, junto com o vereador Diego e os demais vereadores, não haveria problema algum de nós estarmos aprovando todo um projeto que venha, né, ao alcance aqui, que venha em benefício dos produtores e preservadores da água do nosso município. E isso não se estende aqui para a região apenas de Piraberaba, mas para todo o território de Joinville. Então fica aqui o meu apelo, e também já tinha comentado com o Samir, né, que é importante que nós possamos, talvez, criar um grupo aí de estudos, juntamente com os nossos deputados federais, né, porque é eles que estão lá próximo e que podem também nos auxiliar muito nessa questão junto ao governo federal. E, por hora, era isso. Obrigado a todos. Muito bem. Não, pode, Doca. Quer falar? Vamos abrir aqui ainda uma inscrição ali. Pode falar, Lino. Boa noite a todos, né? Eu moro no Rio Bonito, na Estrada Palmeira. Meu nome é Albino Alves dos Santos e eu sou o presidente dos usuários da rede d'água lá da Estrada Palmeira. Nós somos a comunidade nossa lá, são mais ou menos 193 ou 194 famílias, que a gente tem uma água, uma rede, jamais queremos concorrer com a água de Joinville. Essa rede foi fundada em 1977 e 1978. Quem ajudou nós foi o prefeito Luiz Henrique na época, e de lá para cá foi feito muitas transformações na rede. Tanto é que a tecnologia de vocês nós não temos, mas negócio de encanamento, essas coisas, nós chegamos com vocês sem motor, sem nada, ela vem por gravidade, né? E nós temos tudo um sistema de filtragem, no caso. A análise que a gente sempre faz ali, ela dá 0,2, 0,4 que não chega a zerar. Dos exames que eles fazem, pode ser que eu esteja enganado, ela não zera, ela não fica zerada, ela sempre tem uma margenzinha, né? Então eu só quero colocar para vocês que jamais nós queremos concorrer com vocês. Nós temos a nossa rede já funcionando, né, há todos esses anos, eu não sei quantos anos nós estamos agora, né? Então
Só para responder ali que o Zapel falou, essa rede ela já funciona há muitos anos ali. Nós nunca tivemos problema nenhum. E naqueles anos, quando o Luiz Henrique ajudou nós lá, todo mundo tinha água de poço e dava um tempo de seca que ficava muito tempo sem chover. Os poços, nós tomávamos água, era ferrugem, era água do rio mesmo que não tinha. Então essa água ali, olha, é uma benção. A gente sabe assim que, sabe, sem isso ali não estava ferrado. Se bem que hoje a Casan já passa ali. A água de Joinville já passa, ela tem a rede lá, que vai até na divisa do município de Garuva ali. Só queria fazer essa colocação que você citou a nós lá, certo? E funciona, está lá para quem quiser ver lá, nós estamos abertos lá, certo? E com vocês ali, se pode vir para ajudar nós, às vezes, uma coisa errada que pode ter, são bem-vindos para visitar lá. Tá certo? Muito obrigado a todos aí pela atenção. Aí. Valeu, obrigado, Alvino. Pessoal, assim, ó, alguns pontos relevantes que é bom a gente recordar aqui e talvez alguns encaminhamentos em relação a essa audiência pública, até pelo adiantado da hora. Eu repito que o objetivo principal era justamente isso que vocês fizeram aqui, tirar as dúvidas e dar as sugestões. Primeiro ponto que foi levantado, eu acho que ficou bem claro aqui, é que essa fiscalização, ou então essa ida dos fiscais da vigilância sanitária, está indo nos comércios, nos locais onde existe o uso coletivo da água. Em propriedades para uso individual, ainda não está acontecendo. A lei prevê, mas ainda não está acontecendo. Então, essa fiscalização está acontecendo nesses locais. Um outro ponto, e aqui fica um apelo para que de fato aconteça, o Alisson deixou aqui uma informação e uma margem bem interessante numa fala que ele fez, né? O local, ele foi visitado. O fiscal deu lá 12 meses para fazer as adequações. Chegou lá pelo 9º mês, 10º mês, a propriedade viu que não vai conseguir atender aquelas exigências ou que não é viável naquele momento, utiliza do artifício e da prerrogativa que o Alisson, inclusive, deixou aqui aberto, faz um pedido de prorrogação de prazo, né? Não deixa vencer o prazo sem protocolar um novo pedido. Isso é importante. Tá? Então, assim, são medidas onde a gente consegue, e foi discutido aqui, foi levantado, onde a gente consegue não resolver o problema, mas consegue fazer uma defesa, consegue estender o prazo até que uma solução definitiva seja estendida, seja colocada. Uma outra coisa aqui, Maia, que é o nosso diretor da UDR, a Marisa, é de que essas propriedades, como elas estão quase 100% dentro da área rural, ou seja, existe ali um apoio da UDR nessas regiões, de que essas famílias possam, que a UDR deixe uma porta aberta para receber essas famílias, esses comércios, e que a própria UDR possa fazer esse auxílio no sentido de intermediar uma conversa com a vigilância sanitária, individualmente para cada um dos casos, e a própria UDR possa auxiliar essas pessoas a pedir uma prorrogação de prazo. Então, são ideias que nós estamos colocando. Para quê? Tudo isso é para resolver? Não é para resolver, é paliativo. Mas até que nós, juntos, conseguimos encontrar uma solução definitiva, que talvez é o que nós levantamos aqui, que foi a semente que foi plantada aqui, que esse 2% que é destinado à Companhia Águas de Joinville, ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, que talvez possa, e aí nós vamos precisar analisar se realmente existe legalidade para isso, utilizar para esse fim, né, para financiar, para custear essas análises que são necessárias até que a Companhia Águas de Joinville chegue com essa infraestrutura, esse encanamento e essa água encanada lá nessas propriedades. Então isso seria uma solução definitiva. Enquanto essa solução a gente não consegue encaminhar, e nós vamos continuar discutindo isso junto com a UDR, junto com a Vigilância, junto com a Companhia Águas de Joinville, sobre a utilização disso para custear, para subsidiar esses estudos, que a gente consiga se utilizar de tudo isso que foi discutido aqui, prorrogação de prazo, apoio da UDR, e fica aqui, seu Francisco, Alisson, que são os representantes da vigilância sanitária, são vocês que estarão lá batendo na porta dos restaurantes, dos pesque-pagues, que tentem ser os mais maleáveis possíveis nesse momento.
porque as pessoas não estão preparadas para isso, as pessoas não estão entendendo. Então fica o nosso apelo para que a vigilância sanitária converse o máximo possível, que evite o máximo possível de, vou usar aqui uma expressão popular, colocar a faca no pescoço do empreendedor lá na área rural, né? Que não chegue a esse ponto, que a vigilância sanitária tenha essa sensibilidade de entender esse momento e de que não faça isso, ou que tente postergar o máximo possível isso, essas medidas extremas que a própria lei traz. Então fica aqui o meu pedido, seu Francisco, Alisson, para que a vigilância tenha essa sensibilidade. E fica aqui então, Maia, o meu pedido para que a UDR se prepare a partir de hoje e deixe uma porta aberta para receber esses empreendedores, para que eles tenham esse suporte, para que a UDR faça esse meio de campo com a vigilância. E Alisson, fica aqui a minha última pergunta para a gente encerrar, né? Essa discussão, esse esclarecimento que foi feito hoje aqui. A vigilância hoje tem uma porta aberta para essas pessoas conversarem individualmente, né? Como que as pessoas, mesmo aquelas que não receberam a visita ainda do fiscal lá da vigilância sanitária, quem ainda tem dúvida, quem ainda ficou com dúvida, quem quer ter uma conversa com a vigilância, existe essa porta aberta, como que as pessoas fazem? Sim, temos a porta aberta. As pessoas podem agendar, inclusive, com o fiscal da área. A gente tem o plantão fiscal lá, quem tiver dúvida. Nós temos, além do Franco, né, do Francisco, nós temos outros fiscais da área de saneamento. Agenda, vai lá, conversa. Se quiser marcar uma reunião, marca. A Marisa foi, mandou um WhatsApp. Alisson, precisamos conversar, aconteceu um problema. Vamos lá, reúnam-se alguns, a gente conversa. Quem tiver dúvida, portas abertas, conversa. Muito bem. Gente, quero agradecer a presença de todos, né? Quero agradecer a equipe da Câmara de Vereadores, quero agradecer as autoridades que estiveram aqui presentes. Nós vamos continuar discutindo isso na Câmara, no sentido de encontrar uma saída, uma solução para diminuir ou para tirar esse custo do produtor. Enquanto isso não acontece, eu repito, procurem a vigilância, peçam prazo, se utilize dos artifícios que a lei ainda abre, das brechas que a lei ainda tem, para que vocês consigam postergar esse custo que talvez no futuro seja inevitável, mas que talvez lá no futuro a gente já encontrou uma solução para que não seja de vocês. Tá bom, gente? Obrigado pela presença de todos, contem conosco, a Câmara de Vereadores também está de portas abertas e fica aqui meu agradecimento novamente a todos os presentes e declaramos encerrada a presente audiência pública.